Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 56. E hoje vamos falar sobre o envelhecimento. É isso mesmo. Será que estamos preparados para envelhecer com saúde, com mais qualidade de vida e até com mais dignidade? E o que podemos fazer hoje, tá? Para ter um futuro mais ativo, com menos limitações e mais bem-estar. E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, terapeuta ocupacional formada pela Universidade de Uberaba, especialista em saúde mental com foco na atenção psicossocial, mestra e doutora em atenção à saúde pela UFTM. Possui mais de 15 anos de experiência no atendimento a pessoas idosas e cuidadores. Atua com atendimento domiciliar de idosos. Desenvolve também projetos de capacitação, supervisão clínica e mentoria para cuidadores e profissionais da área. Seja muito bem-vinda, Leidiane Mota. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema tão relevante e que, para mim, é encantador. Assim, eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre ele, eu agarro a chance porque a gente precisa mesmo dar atenção a tudo isso que você falou, né? Todos esses aspectos do envelhecimento como um preparo, como uma fase da vida que vai chegar e esperamos que chegue, né? Esperamos que chegue para todo mundo e a tendência realmente é essa que a gente tem visto aí pelos números. Isso mesmo. Leidiane, agora eu sempre falo, né? Que eu faço uma breve apresentação aqui do meu convidado, mas eu gosto de pedir para o meu convidado se apresentar. Então, se apresente pra gente quem é a Leidiane e conta também um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Ok, então vou tentar resumir, porque são muitos anos, mas desde o primeiro ano de faculdade eu sempre soube que queria trabalhar na área do envelhecimento, indo na contramão de muitos que entram na graduação de terapia ocupacional para trabalhar com a infância. Acredito que da minha turma de 20 e poucos alunos, eu sou a única que sempre focou e atuou só na área da gerontologia mesmo. Que gerontologia, diferente de geriatria, já falando aqui, né? Gerontologia é o estudo do processo do envelhecimento humano. Já a geriatria é a especialidade médica, focada mais na sinais e sintomas de doença, né? Prevenção e cuidados nesse sentido. Então, desde o primeiro ano eu sempre tinha essa certeza que eu queria trabalhar com a fase da velhice. Então, já ingressei numa liga de geriatria e gerontologia. E aí, foi realmente a prova de que eu queria trabalhar com isso. Aí, comecei a fazer outros projetos. As disciplinas voltadas para essa área sempre me encantavam muito. Meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado ao tema também. E meu primeiro emprego, ainda bem, também foi na área, foi num hotel geriátrico aqui na cidade de Uberaba, foi o pioneiro da cidade de Uberaba. E fiquei lá por 5 anos, até o momento em que eu ingressei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro como professora substituta. E aí bateu aquela dúvida, a área, né, de intervenção com idosos ou a área acadêmica, porque eu me encantei pela área acadêmica também. E ingressei no mestrado, doutorado e seguiria pela carreira acadêmica, né, dando aulas em universidade. Só que a pandemia veio e mudou não só a minha vida, como a vida de todo mundo. Eu já atuava como terapeuta ocupacional de atendimento domiciliar, porque o público que eu atendo é um público mais dependente. Então, geralmente, está sob o cuidado de cuidadores que não dirigem, não têm um transporte próprio, ou então também tem muito essa demanda, essa dificuldade de levar o idoso até o serviço de saúde. Então, a intervenção domiciliar é muito indicada. E eu já atendia esporadicamente como um acréscimo aí nos meus trabalhos, só que com a pandemia começou a aumentar muito essa demanda, né? Então, os profissionais médicos que me indicavam e outras pessoas que conheciam o meu trabalho falavam para os familiares que tinham idosos em casa, e esses familiares me ligavam e falavam: olha, entre correr o risco de pegar um Covid e ver meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó na situação em que está, deteriorando cada vez mais, né, porque teve um grande impacto na funcionalidade, qualidade de vida e cognição também das pessoas idosas, principalmente as que já tinham um transtorno neurocognitivo maior, que são as demências.
a gente prefere correr o risco. Então, durante a pandemia, inclusive, eu tomei todos os cuidados possíveis e aumentou muito a demanda por esse atendimento domiciliar. Tanto que quando eu concluí o doutorado, eu já estava com uma lista de espera de atendimento domiciliar e decidi não dar aula mais. Abdiquei da carreira docente mesmo, pelo menos por enquanto, para dedicar para essa lacuna que nós temos na sociedade hoje, que são profissionais qualificados e que realmente gostem e queiram trabalhar com a população idosa, e principalmente a população idosa mais fragilizada. Então, aquelas pessoas que realmente estão em casa e que precisam de um cuidado especializado, mais específico mesmo para suas necessidades. Então, foi assim que eu cheguei no foco hoje do atendimento domiciliar e na supervisão e capacitação de cuidadores, né? Porque a gente também tem muitos cuidadores técnicos, que sabem trocar a fralda, sabem dar banho, sabem dar remédio, mas é preciso ter um olhar para além das necessidades humanas, né? Então, é isso o meu foco. E é bom, é gostoso você ouvir falar isso, porque para mim fica muito claro que a forma com que você fala sobre mostra claramente que esse é o seu propósito de vida. É. Você consegue ajudar o próximo, né? Mais pessoas através do seu mercado profissional, entendeu? E é isso, né? Justamente. Eu acho que é minha missão de vida mesmo. Eu enxergo assim. E para você que chegou até aqui já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal, ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast semanalmente. Compartilhe também para mais pessoas, porque esse assunto é um assunto fundamental para todos nós, porque todos nós um dia envelheceremos. E também comenta aqui o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Para começar, doutora, gostaria de saber por você, na prática, o que significa envelhecer de fato com qualidade? Envelhecer com qualidade é envelhecer sendo capaz de exercer todas as suas atividades de vida sem depender de um outro, sem depender do cuidado. É lógico que uma adaptação ou outra, a gente costuma até falar assim que todo mundo tem receio de por exemplo, uma bengala ou um andador, né? Mas se a gente for parar para pensar, a acuidade visual, que é a perda da capacidade visual gradativa relacionada à velhice, né, ao envelhecimento, e você precisar usar óculos, que é chamado de presbiopia, isso já é também um auxílio nesse processo de envelhecimento. Então, qualquer outro recurso tecnológico, como bengala, andador, outras adaptações, que possam vir a favorecer essa independência, isso já é uma forma de você se manter com dignidade, autonomia e independência, né? Então, hoje nós estamos envelhecendo cada vez mais na sociedade. Porém, isso não significa que a gente esteja envelhecendo com qualidade, com saúde, né? Então, a gente tem também não só as questões pessoais, que são as que eu estou falando aqui hoje, que são aspectos fisiológicos, biológicos do envelhecimento. Então, dificuldade de visão, às vezes uma dificuldade auditiva, né? Uma marcha mais lenta. E não só essas questões fisiológicas, mas também as questões sociais. Então, a gente tem até hoje uma política da ONU, que é uma política relacionada à cidade amiga do idoso. Então, na sua cidade, quais são os serviços, quais são os recursos que uma pessoa que está na velhice consegue acessar para ter realmente suas informações, né, suas necessidades atendidas? Questões de segurança também, então, o quanto que essa pessoa ela está numa comunidade segura, tem vínculos, uma rede de apoio que garanta uma tranquilidade também, para não só um bem-estar emocional, psicológico, mas também de demandas, né, que a gente tem. Nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros, Sim. assim como na velhice, mas também a gente se manter ativo o máximo possível em tudo aquilo que, para a gente, é significativo. Então, pode até ser que não seja mais no trabalho que a gente teve que se aposentar, seja compulsório ou não, mas em outras atividades também que tenham significado pra gente, que façam com que a gente se sinta digno e tenha um projeto de vida. E falando um pouco sobre o indivíduo mesmo, você enxerga que nós, seres humanos, somos muito imediatistas? Não, totalmente, ainda mais nessa sociedade, né? De certo ponto que a gente esquece literalmente que a gente vai envelhecer e não se prepara para tal idade quando ela chega.
Não só a minha opinião, né, como o próprio estudo do envelhecimento aponta que nossa sociedade, ela preza pelo belo, ela preza pelo produtivo. Então, quando a gente se depara numa idade que socialmente é vista como uma idade improdutiva, uma idade que já não é mais vista como algo um ícone de beleza, a gente se depara também com questões emocionais, psicológicas, que fazem com que a gente tenha essa dificuldade de envelhecer. E aí esse imediatismo, ele é muito pensado, eu posso até me preocupar com o envelhecimento, financeiramente falando, esteticamente falando. Só que essa preocupação nem sempre é relacionada ao que eu posso fazer para me cuidar, para chegar da melhor forma possível aos 60, 70, 80 anos, porque hoje os octogenários, eles estão realmente despontando. Temos países já que a população acima dos 80 anos é bem expressiva. Então, o que eu posso fazer para chegar nessa idade com saúde, funcionalidade, mas ao mesmo tempo também me sentindo bem por ter aquela idade, né? Não lutando contra o tempo. Então, o imediatismo, ele está muito mais relacionado sobre aquilo que vai me dar a curto, médio e longo prazo financeiramente, o retorno. Então, hoje eu vejo, ou então esteticamente, então hoje eu vejo uma ruga, eu tiro, opa, já tô me resguardando lá na frente para não ter essa ruga. Mas não é assim, né? Vai aparecer, vai chegar um momento em que a ruga vai aparecer. E quando aparecer, você está pronto para isso? Você está preparado para se sentir belo, se olhar no espelho e saber que realmente, apesar das marcas, apesar dos registros de tempo ali na sua pele, você está bem? Então, com certeza, essa visão só para o que às vezes é mais estético ou financeiro, né? Ele tem um peso muito grande nesse processo do envelhecimento. Eu tenho a sensação que muitas pessoas não têm noção da nossa finitude como ser humano, né? E por não ter essa noção, faz as coisas a qualquer custo, a todo custo, né? E se a gente for parar um pouquinho para analisar, filosofando um pouco, né? A gente pode perceber que a vida, realmente a vida é bela, a vida é uma boa vida para ser vida quando de fato a gente tem essa noção da finitude. Porque a finitude é um processo de renovação, né? Uma geração deixa de existir para uma nova tornar a existir ali no espaço de tempo, né? Então eu tenho literalmente essa sensação que nós, seres humanos, não tem a noção de finitude, e quando a gente está lá no fim da vida, a gente tem essa noção, e muitos, né, de alguma forma tem o arrependimento. Tem até uma frase de Sêneca que eu não vou saber reproduzir literalmente agora, mas eu vou discordar um pouco. Não discordar a opinião própria, mas até pelo que a gente vê. O ser humano, ele não tem dúvida da finitude. Ele não tem medo da finitude. Você pergunta pra muitas pessoas vão falar que não tem medo de morrer, que sabe que vão morrer. Mas pergunta quantos estão prontos para envelhecer. Sim. Para se enxergar como uma pessoa idosa, né? Como uma pessoa velha, no sentido que algumas pessoas taxam como pejorativo, né? Então, às vezes a gente fala, não tem problema, eu vou fazer isso daqui pro fim da vida. Mas não se enxerga no fim da vida como uma imagem pessoal de uma pessoa envelhecida. Então, a gente está muito mais preparado para morrer do que para envelhecer. Sim. Tanto que a gente vê esforços arrebatadores para parar o tempo, principalmente esteticamente falando, né? A gente tem aí a área da estética e da beleza como sendo um campo financeiramente muito rentável. E todo mundo a todo custo, querendo realmente mascarar o máximo possível ou postergar o máximo possível esses sinais do envelhecimento. E tá muito descolado ainda quando você falou a parte de quantidade em termos de anos com a qualidade de vida. Tá muito descolado ainda? Essa quantidade que as pessoas estão vivendo proporcionalmente à qualidade? Não. A gente não tem uma discrepância muito grande, principalmente hoje, porque as pessoas estão preocupando até mais fisicamente com essa questão do envelhecimento, mas isso não significa que sejam pessoas funcionais na velhice,
né? Então, são pessoas que até estão chegando na velhice com saúde, mas não conseguem usufruir dessa saúde na velhice. Não conseguem ser funcionais. Ou até mesmo deixam com que o adoecimento, por exemplo, mental, o adoecimento psíquico, ele leve a consequências motoras, consequências psicossociais, né? De pessoas que se isolam, não interagem. Então, a gente tem sim uma diferença em anos da expectativa de vida para a pessoa que chega na velhice ativo, funcional, com saúde. Então, por isso que a gente fala, né? Estamos envelhecendo mais, mas isso não significa necessariamente com mais saúde. E a gente ainda vai colher mais frutos, porque, por exemplo, a Covid, ela diminuiu a expectativa de vida global. A gente está começando a recuperar isso agora. A gente tem agora uma sociedade também mais preocupada com a alimentação, a gente tem a indústria health aí, né, despontando também, mas ainda assim preocupando com uma velhice que é a manutenção da jovialidade. E não, olha, isso aqui é assim como qualquer outra fase da vida. A infância, a adolescência, a fase adulta e a fase da velhice, né? Eu sou idosa. Então, ainda assim, é como se fosse assim, não, vamos estender a fase adulta, da adulta intermediária até os 70, 80 anos. Né? Então, a gente ainda precisa pensar um pouco mais em como se enxerga como uma pessoa idosa. Tá na pegada de tentar evitar a velhice e não se preparar para a velhice, né? Isso. Basicamente isso, né? E tem fatores comuns que, de alguma forma, vai me ajudar a chegar com mais qualidade na minha velhice? Sim, sim. Nós temos as questões de vacinação, né, que é importante. Então, vacinação de gripe, vacinação relacionada à prevenção, né, de outras doenças, que agora eu não vou recordar os nomes, mas não somente nessa questão da vacinação, mas também manutenção da saúde cardíaca, a manutenção também, né, o controle diabetes, isso também é muito importante, porque são doenças crônicas que ainda têm uma alta prevalência na população idosa e está muito relacionada também a estilo de vida. Então, você pensar numa alimentação com qualidade e a prática de exercícios físicos, de moderados, né, intensos ali, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana é importante. E você sempre estar em busca de aprender algo novo, também isso é importante, sempre estar em constante aprendizado. Você se desafiar também a encontrar novos projetos de vida, ressignificar aqueles projetos que não deram certo. Você também conseguir criar laços, relações sociais afetivas que garantam para você um suporte emocional a longo prazo. Então, a gente também precisa ampliar as nossas redes de apoio para além da família. Sim. Né? Então, a gente tem até estudos que apontam que o autocuidado, o autogerenciamento da saúde, ele está mais alinhado à rede de apoio social de amigos do que propriamente de família. Então, quanto mais a gente convive no meio de amizade em que as pessoas se cuidam, mais a gente quer se cuidar. Sim. Né? A gente se motiva cada vez mais a isso. O meio que a gente vive é importantíssimo. Ele define até mesmo o nosso envelhecimento. Justamente, né? Então, a busca também por um local que te garanta acessos a bens e serviços de saúde, de segurança social, tudo isso também é importante para garantir um envelhecimento com qualidade, porque se você não tem o mínimo que te garanta viver bem, todo o resto ele fica frágil. Então, a gente precisa também pensar em políticas públicas que garantam esse envelhecimento com qualidade, né? Que garantam que essas pessoas terão um suporte, terão acesso. E o Brasil, por exemplo, ainda não tem políticas públicas fundamentadas. Ainda estamos passando por organizações, assim. Isso mais, por exemplo, no Sul eu sei que tem um movimento já de uma política pública voltada para a pessoa idosa, para o acompanhamento. No Nordeste também, se não me engano, no Ceará. Mas no Brasil como um todo, né, uma política organizada, a gente ainda não tem. Se a gente parar para pensar, o próprio Estatuto do Idoso é de 2003. Né? Bem recente, se a gente for considerar o tempo. Então, a gente precisa pensar, assim, em unir todos os serviços e todos os grupos, né? Sociais nessa manutenção mesmo do bem-estar para o envelhecimento de qualidade. Mas a gente deve e pode começar agora.
Lembrando que envelhecimento, e aí a gente já vai para a definição do que é envelhecimento. Envelhecimento é diferente de velhice. Velhice é a fase da vida. Acima dos 60 anos, você já é considerado uma pessoa idosa, tá? Isso nos países já mais desenvolvidos, né? E nos 65 anos nos países em desenvolvimento. Porém, envelhecimento é um processo natural do ser humano, progressivo. Nós estamos passando por este momento de envelhecimento agora. Hoje eu estou mais velha do que amanhã. Então, a gente precisa entender que, eu não vou me preparar para envelhecer. Eu já estou envelhecendo. Esse já é o momento em que eu tenho que me preparar. É uma dúvida que me surgiu agora, doutora. As pessoas com idade um pouco mais avançada hoje, penso que a maioria são pessoas que, em determinado momento da vida, assim, teve mais período sem a tecnologia do que com a tecnologia. E de certo ponto, até hoje, as pessoas mais idosas, creio que a grande massa não tem tanto contato com essa quantidade de informação que a gente é bombardeado diariamente hoje. Como é que você enxerga as pessoas que vão se tornar com idade avançada daqui 20, 30 anos, que são pessoas que já têm mais a interação ali com a tecnologia, com a quantidade de informação diária que a gente é bombardeada? Como é que você me enxerga daqui 40 anos? Nossa, já vou te dar um atestado aqui. Bom, a gente tem que pensar com equilíbrio. Porque foi dita a mesma coisa no advento da televisão, né? Quando veio ali o primeiro computador. Então, assim, o próprio jornal, né? Quando veio o jornal ali, agora todo mundo lendo. Tem até uma charge, não sei se você já viu essa charge, que é com a evolução das tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, né? Tá tudo relacionado a essas tecnologias. Então, o primeiro momento, quando veio o jornal, mas isso vai acabar com a interação, aí tá uma casa com todo mundo tampando o rosto, assim, cada um lendo o seu jornal. Aí depois veio a televisão, todo mundo assistindo a televisão. A internet, todo mundo assistindo a internet, o celular, todo mundo grudado no celular, né? Não dá para negar, claro, né, que a gente teve uma evolução muito rápida, principalmente para países em desenvolvimento como o Brasil, de acesso à tecnologia e que a gente não estava preparado. Então, a gente ainda tem, por exemplo, hoje, muitas pessoas acima de 60 anos, não vou nem falar acima de 60, mas acima de 50, que não têm acesso à tecnologia e não sabe utilizar e manusear as tecnologias de informação e comunicação, como computador, celular, utilizam para o básico, tá? A gente ainda tem, além de analfabetismo no Brasil, a gente também tem muito analfabetismo digital, tá? Acaba sendo num ponto do que você me perguntou, é um ponto positivo, porque é uma forma a mais da gente se manter em contato. Ajudou demais na época da pandemia. O que seria de nós se não fossem as tecnologias, né, de contato ali, de redes sociais, até para esses próprios idosos, né? Como eu sei, eu tenho casos de pacientes que ficaram quase 1 ano sem o filho entrar dentro de casa. Era o casal, só entrava a cuidadora, mas o filho que tinha esposa e filhos pequenos, ele preferia não entrar dentro de casa para não correr o risco de levar para os pais já muito idosos e fragilizados. Então deixava as compras, por exemplo, na varanda, a cuidadora que ia lá, né, a pessoa que trabalhava na casa que ia lá organizar. Então, assim, com muito receio de ser o responsável por passar, mas tinha as tecnologias ali para comunicar. Então, tem o seu ponto positivo. A gente consegue acessar informações que antes a gente não conseguia, a gente consegue ter o conhecimento do mundo inteiro. Sim. E isso é positivo, isso é favorável. Porém, o uso desenfreado que nós estamos tendo, né, não só para a população idosa, não só para a gente lá na frente, mas até para a própria geração, para a nossa geração, já está tendo um impacto muito grande. A gente já tem aí estudos trazendo realmente o impacto disso, por exemplo, na cognição de pessoas jovens hoje em dia. Então, quanto que os transtornos de atenção, de ansiedade, eles aumentaram, e muito em decorrência do uso excessivo de telas, tá? Crianças com muitos problemas de vista por uso excessivo de telas. Então, a gente tem sim um impacto
tanto positivo quanto negativo. E aí tudo é que nem droga, depende da quantidade, né? E depende do uso que você faz. Então é importante a gente, assim como cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico, a gente também se policiar quanto a isso, quanto a esse uso. O quanto que ele está sendo prejudicial para as nossas vidas. Então, hoje em dia, se você está numa mesa e as pessoas estão todas olhando para o celular ao invés de estarem comunicando uma com a outra, esse uso, precisa ser revisto, né? Mas se ele é ali um ponto de distração, né? Só pontual mesmo, então você nem... Isso não é um problema. Então é mais o uso que você faz da tecnologia, o tempo que vai impactar do que necessariamente a culpa da tecnologia. A gente tende sempre a terceirizar, né? Mas a gente não se responsabiliza. Porque o computador, o celular, ele não vem correndo assim pra gente e fala, não, opa, você vai me usar. É a gente que tem que realmente tomar consciência, né? A informação, ela tá aí. Quem que não sabe que o uso excessivo causa prejuízos até mesmo cognitivos, né? De atenção, principalmente. Porque todo mundo se preocupa também com perda da memória. Mas a memória é apenas uma função cognitiva. Nós temos outras funções cognitivas tão importantes quanto. Se você não tem atenção, isso prejudica a sua memória. Se você não tem a manutenção da sua concentração, você prejudica a sua memória. Então, a gente precisa... Se você não tem contatos sociais, você prejudica a sua memória. É o próprio descanso também, né? O descanso é uma área tão subjugada hoje, né? É aquela história, eu vou falar um negócio aqui que acho que vão me... Dormir pra quê? Né? Dormir, você vai dormir... Gente, é no sono que o seu cérebro se desintoxica de todas as coisas que ele não vai levar pro outro dia. Ele limpa, é a hora que acontece a nossa faxina mental, tá? Então, são produzidos também hormônios que são muito positivos e saudáveis pra gente. Ter disposição, ter motivação, ter foco no outro dia. Então, se você dorme pouco ou dorme aquém, e sim, já temos estudos que hoje o adolescente adulto, ele dorme bem menos do que o tempo que deveria dormir, né? Um adulto, ele teria que dormir entre 7 e 9 horas por noite. Quem que dorme? Né? Eu não vou falar não, senão você vai me julgar. Não estou aqui para julgar ninguém, tá, gente? Porque também aqui, ó, teto de vidro. Mas assim, a gente tem fases da nossa vida, Sim. Principalmente com a cobrança que nós temos atualmente de produtividade, de desenvolvimento, não só, aí vem a tecnologia, né? Porque você tá sempre querendo mais, sempre se comparando e querendo crescer mais e querendo, né? A gente tava até conversando sobre isso antes do podcast começar, que a gente sempre tem algo que tá ainda por fazer. Isso tá acontecendo. Quem que hoje tica tudo que tem ali de atividades pro dia? Não tem, é raro alguém que fala, não, eu já tiquei todas as minhas pendências. Hoje eu posso dormir com a tranquilidade de um bebê. Não. Então a gente já dorme pouco e ainda dorme se cobrando que no outro dia a gente tem que ser mais produtivo. Então, e essa questão do sono, é importante você ter trazido isso, porque esse é um outro pilar muito importante para o envelhecimento de qualidade. Tá? E não adianta, eu durmo mais no final de semana, os estudos já provaram que isso é falácia. Não é cumulativo. Não é cumulativo. Muito pelo contrário, você acumula toxinas no seu cérebro, tá? E as demências, né, vamos falar assim, as demências são, em alguns casos, tá? Porque são muitas demências, são mais de 100 tipos de demência que a gente tem, mas, por exemplo, são acúmulos de toxinas no cérebro. Então, opa, a conta não tá batendo. Se você tá envelhecendo, acumulando toxina, como é que você quer chegar lá nos 50, 60 anos? 50 sim, porque cada vez mais o diagnóstico de demência, ele vai acometer pessoas mais jovens, tá? Abaixo de 60, 50 anos. Então, como é que você quer chegar lá com um cérebro saudável, um cérebro que ainda é capaz de aprender e de se desenvolver? E assim, doutora, eu acho interessante que os episódios que eu gravo aqui sempre tem assuntos comuns, independente da pessoa que eu tô gravando ou independente do assunto que eu tô conversando aqui, que a gente tá conversando. Por exemplo, essa parte da autorresponsabilidade. É uma coisa que todo episódio eu trago aqui na mesa pra gente conversar. Outra coisa também, essa questão do meio, do ambiente que a gente está inserido.
E essa questão do sono, todas as pessoas, que eu trouxe aqui, quando a gente faz um episódio falando sobre saúde, seja saúde mental, a saúde física mesmo, a principal pauta é essa questão do sono, a qualidade do sono, que a maioria negligencia. E assim, a questão do equilíbrio, eu não sei como é que você enxerga a parte do equilíbrio. Eu acho que é muita falácia em termos de equilíbrio. A gente não consegue equilibrar, só que assim, a gente tem que ter uma data para desequilibrar. Eu vejo que muitas pessoas se desequilibram em toda a vida. Toda vida comem mal, toda vida não deixa de fazer exercício físico, toda vida prioriza mais a demanda profissional do que a pessoal, toda vida não dorme bem. Aí já é um equilíbrio, né? O equilíbrio de hábitos ruins. O equilíbrio. Olha, Né? você me pegou, né? Porque não existe um equilíbrio. Realmente é uma falácia, né? O equilíbrio de que você hoje... gente, a vida é um sustentar de pratos. Isso é uma metáfora que muitos usam para falar sobre essas demandas que a gente tem na vida. Então, a gente vai ter momentos que teremos que dar mais atenção. Uma mãe. Sim. Quem vai questionar o tempo de sono de uma mãe no puerpério? Quem? Né? Um homem que, sei lá, acabou de... Vamos pensar, tô falando da mãe, né? Porque é a mãe que dedica mais ali na parte do puerpério e tal. Talvez acabou de fazer uma transição de carreira. É um homem que acabou de fazer uma transição de carreira, mas mulher também faz isso, né? Eu sei, porque nossa senhora, eu já passei por transição. Mas assim, aí o homem que por ter ali um filho a mais, né? A mulher tá em casa cuidando ali, gente, pelo amor de Deus, não me cancela por isso. Mas no sentido ali da licença maternidade da mulher, e o cara, não, agora eu tenho que render ainda mais, porque tem mais uma pessoa aqui em casa enquanto ela não volta pro trabalho, né? Por exemplo. Então, a gente tem demanda. O estudante, quando ele vai prestar vestibular, ele precisa, ele tem que ter um tempo maior de estudo, por exemplo. E tem aqueles que, prestando um concurso, vamos dizer assim, né? O concurso, ele precisa trabalhar e ainda prestar o concurso. Então, são fases. A gente passa por essas fases, certo? Não dá pra gente falar também e entrar aqui numa ditadura de regras de que você tem que dormir 7, 9 horas no mínimo, né? Entre 7 e 9 horas por noite e pronto, acabou. Ou tem que se alimentar só de proteína, e proteínas nós estamos falando de, sim, né? A gente tem um déficit nutricional em países em desenvolvimento que é muito relevante pensando a longo prazo, porque a gente tem uma baixa ingesta de proteína, de cereais, e isso tem um impacto muito grande no envelhecimento também. Então, a gente tem que preocupar em organizar a vida de uma forma em que o equilíbrio não seja só de hábitos ruins, mas sim inserir hábitos que são saudáveis, que são mais vistos a longo prazo no dia a dia. E aí a gente tem o autogerenciamento em saúde, que é o autocuidado. Então, muitas vezes as pessoas falam, autocuidado cuidar da pele, aí a gente volta porque as pessoas mais preocupam no envelhecimento, que é não ter ruga, não ter o cabelo branco, é estar em forma. Mas você acha que isso acontece porque é uma coisa que é visível? E a saúde, entre aspas, é uma coisa meio que invisível. A gente não vê que a gente tá só a partir de exames, né, ali, né? A gente ainda tem uma cultura de remediar. A gente ainda tem essa cultura, tá? Uma visão mais biomédica mesmo, de que eu só vou buscar cuidar da minha saúde quando eu tiver com algum comprometimento de saúde. Quando eu já estiver com uma doença. É uma cultura meio que curativa e não preventiva. É totalmente curativista, né? Então, a visão de que eu preciso cuidar da doença e não cuidar da saúde para não ter doença. Então, esse é um outro ponto que, pensando em envelhecimento saudável, é importante da gente pensar, né? Então, se eu preocupo só se a gente for pensar em estudos voltados para autogerenciamento em saúde, que é o autocuidado da saúde, em populações com doenças crônicas, o índice de autocuidado nessas populações são bem mais elevados do que na população em geral. Porque, nossa, agora eu tô com comprometimento, tô com diabetes, eu vou ter que melhorar minha alimentação. Aí eu melhoro a alimentação. Mas aquela parcela da população que não teve um diagnóstico de uma doença crônica, por exemplo, não vou me preocupar com isso, eu não vou ter.
Aí entra aquele imediatismo que você falou, ou então negacionismo. Eu prefiro pensar mais Sim. numa negação de que a pessoa pode, ela também pode vir a ter aquela doença, né? Não se preocupar, porque comigo não vai acontecer. E cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso cérebro, também é um fator primordial para eu ter qualidade ali na minha idade avançada. Com certeza. Se a gente tem um alto índice de diagnóstico de transtornos ansiosos, depressivos na população idosa, mas o que a gente, quando vai investigar a história de vida dessa pessoa, ela foi uma pessoa com transtorno ansioso depressivo a vida inteira. Só que mascarado por outras demandas da vida. Não, então, nossa, agora eu tô sentindo mal, eu tô sentindo isso, acho que depois da pandemia, a gente passou a ter um olhar diferente pra isso, tá? Mas até então era assim, se eu tô sentindo alguma coisa que não tá me fazendo bem, não, é coisa da minha cabeça, é frescura. Eu vou levar a vida do jeito que der. Aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Aí chega lá na fase da velhice, que as demandas sociais de trabalho, de filhos, de carreira já foram sanadas, aí você se encontra com quem? Com você mesmo, a sua ansiedade, a sua depressão. E aí não tem como escapar. E aí que você vai buscar, muitas vezes o familiar que vai levar, né, buscar um diagnóstico, aí vai tomar medicação, mas algo que a vida inteira poderia ter sido também cuidado. E essa questão da manutenção das questões emocionais, ela tem um forte impacto nas capacidades cognitivas. Uma pessoa com um alto nível de estresse, ela tem um déficit cognitivo. Uma pessoa que está ansiosa, com transtorno de ansiedade, né? Não é a ansiedade normal que a gente tem, aquela borboleta no estômago. O pessoal é muito 880, né? É isso, né? A ansiedade é uma emoção que nós temos enquanto ser humano, né? Mas quando que a ansiedade ela passa a ser um problema de saúde? Quando ela impacta nas suas atividades de vida. Então, você não está produzindo mais um trabalho, você está prejudicando suas relações, você está se isolando, você está deixando de fazer coisas que antes para você eram prazerosas, aí você precisa investigar. Porque aí a ansiedade ela está passando de um ponto a chegar a ser um transtorno, tá? E isso, depois da pandemia, aumentou também. E principalmente veio o olhar da sociedade mesmo para essa questão, dando importância, entendendo o quanto que aquilo tem um impacto na vida da pessoa e que precisa ser cuidado, precisa ser olhado, tá? E a gente precisa cuidar disso para quê? Para que a gente consiga fazer a manutenção das outras partes da vida para a gente chegar na velhice com qualidade, tá? Então, o aspecto emocional, ele é muito importante. E quando a gente fala da segurança, tá? Quando eu citei lá atrás da segurança, a segurança também das relações, segurança emocional, ela é muito importante. E nós estamos caminhando para uma sociedade de pessoas idosas solitárias. A solidão vai ser a maior epidemia da nossa geração, tá? Então, é até angustiante de pensar quais serão as soluções que nós vamos criar para evitar o impacto negativo dessa baixa manutenção das relações, tá? Porque a família é uma rede de apoio importante. Os amigos também são. Com quem você envelhece, isso também é muito importante pensando na velhice, né? Quem está ao seu lado nesse momento de vida. Pode te adoecer, como pode também te fazer viver essa nova fase com mais tranquilidade, com mais saúde. Então a gente precisa muito olhar para isso, porque a segurança emocional, ela também é tão importante quanto a patrimonial, quanto a de saúde, quanto a financeira, a segurança em si, né, de violência, Sim. entre outras coisas. E hoje, ainda nesse tema, né, segurança, né, emocional, o índice está maior da não segurança por parte dos filhos, dos filhos até direcionar um cuidador. Os casos de, basicamente, deixar o idoso ali na solidão é maior do que os não casos. Depende muito da localidade, da cidade,
da cultura do país? Depende, e aí a gente vai para um ponto que nem sempre o idoso estar em casa com os filhos significa que ele não está solitário. Muitas vezes, aquele idoso que está morando com a esposa, com os filhos, ele está mais solitário do que um que mora sozinho, tá? Então, a solidão não é necessariamente você não estar cercado de pessoas. É preciso que é você não ter a segurança, né, e uma rede de apoio, de afeto. Você saiba que pode contar. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses estereótipos de que, por exemplo, a família que decide. Eu já trabalhei Meu trabalho de conclusão de curso foi numa instituição de longa permanência aqui na cidade. E eu trabalhei por muitos anos em instituição de longa permanência. Para quem não sabe, instituição de longa permanência para idosos, ILPI, é o termo para asilo. Tá? É o termo utilizado porque o asilo ele vem com toda uma carga depreciativa, né, de isolar realmente da sociedade, tirar da sociedade aquelas pessoas que não são mais produtivas, né, que tem todo um peso de uma palavra negativa. Então, eu trabalhei por muitos anos em ILPI. E eu posso afirmar que não necessariamente, porque aquele idoso está numa ILPI, ele está abandonado, ele está solitário. É lógico que temos alto índice de pessoas mais solitárias, mais fragilizadas dentro dessas instituições, tá? Mas muitas vezes porque a família não sabe, não tem recursos para cuidar daquela pessoa. Eu acho que quem está me ouvindo aqui, que tem uma pessoa idosa que demanda cuidados 24 horas, vai entender do que eu tô falando. Sim. O custo financeiro que é manter uma pessoa sob cuidados 24 horas. E não só isso, ter profissionais capacitados para cuidar dessa pessoa. Ter segurança para você deixar essa pessoa com alguém em casa sozinho. Tá? Então, a gente precisa olhar com mais empatia para as necessidades e demandas das famílias que têm a pessoa idosa já em casa e que precisa tomar algumas decisões. Hoje eu trabalho com um público que tem condição de deixar a pessoa, por mais fragilizada e por mais necessitada de cuidados de saúde que seja, em casa. Mas eu vejo também a alta demanda, não só financeira, como também de recurso, de tempo, de disponibilidade, para estar ali dando todo o suporte que aquela família, que aquele idoso precisa, né? E não são todas as famílias que podem abrir mão disso, né? Você pensar em um país como o nosso, em que a gente tem um salário mínimo que mal dá para você sustentar uma pessoa, como que você fala que essa pessoa tem que manter a todo custo, vai conseguir manter a todo custo o cuidado de uma pessoa idosa? É muito difícil. É por isso que assim, é interessante a gente tentar ter a visão de futuro, até para esse planejamento financeiro lá na frente, né? Porque penso que a gente cuidar da nossa saúde hoje, não necessariamente a gente tira todas as chances de ter algum empecilho lá na nossa velhice. Então, se a gente se planejar financeiramente falando hoje, para lá na frente a gente ter uma espécie de reserva mesmo financeira para esses casos, ajuda também bastante nesse cenário, né? Sim, ajuda, contribui muito, porque a pessoa, né, ela teve todo o investimento durante a vida para isso. E só reforçando o que eu estava, só complementando o que eu estava falando anteriormente, que hoje na área se busca muito uma comunicação com gestores, né, de serviços públicos, com a sociedade em questões de serviços que garantam, né, serviços para a população idosa, porque nós precisamos de instituições para cuidar de idosos, instituições de qualidade. Então, o problema não é institucionalizar, é se essa instituição ela está pronta, ela tem capacidade, de fato, para atender as demandas. Tanto que instituições para idosos não são locais de saúde, tá? Não estão no âmbito da saúde, estão no âmbito da assistência social. Elas não são consideradas casas de saúde, são consideradas casas, moradias. Devem ser consideradas e vistas assim, tá? Então, é importante que os órgãos públicos, as pessoas que definem, né, essas políticas públicas mesmo, se preocupem com essa parcela da população que a gente vai precisar. A gente já precisa muito. Lá na Europa,
Canadá, Estados Unidos, há uma preocupação maior com comunidades que vão receber essas pessoas e as Sim. próprias pessoas já se organizam para isso, né? Mas é pensar realmente como essas instituições estão e quantas instituições precisamos também para abarcar esse público. Aí, voltando ao que você tinha falado. Nesse caso aí, antes de você voltar ao que eu tinha falado, eu acho que o cenário ideal é a gente ter quantidade e qualidade, né? Isso. O cenário ideal. Sim, com Ideal. certeza. Só que não adianta a gente... Por quê? Não adianta, que nem você falou, não adianta a gente ter quantidade e não ter Não, qualidade. qualidade. Uhum. Hoje em dia, se a gente for... Eu não sei falar ao certo hoje na cidade de Uberaba, tá? Porque já tem um tempo que eu tô afastada da questão de do núcleo ali de instituições de longa permanência. Mas poucas eram as que eram cadastradas junto à prefeitura porque atendiam aos requisitos do Estatuto do Idoso. Tem todo um critério lá para atender uma demanda as demandas do Estatuto do Idoso e da vigilância sanitária para essa instituição funcionar. E isso tem um alto custo também. E precisa de investimento. Tá? Então, é nesse sentido. E aí, voltando para o que você tinha falado da pessoa se organizar para isso, né? Então, como a gente falou, nos Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos, criam-se comunidades voltadas para essa população. Então, grupos de amigos reúnem e criam, sei lá, uma vila, Sim. uma cidade, e com todos os recursos, tudo adaptado, né? Com acesso, com bens e serviços que eles vão poder usufruir. Então, com a rede de apoio. Então, são pessoas que se conhecem também, né? Que vão frequentar uma casa do outro e tudo mais. Mas também temos na área, e não só na área da gerontologia, tá? Mas é uma coisa que qualquer um pode fazer, que são as diretrizes antecipativas de vontade. Que é um documento mesmo, como se fosse... Não é um testamento vital, tá? Mas você já define ali como e de que forma você quer ser cuidado e tratado em caso de alguma eventualidade. Então, se você tem um dinheiro, se você quer que seja investido para você ir para a instituição tal, ou se você quer garantir isso, que não, você quer contratar pessoas para cuidar de você em casa, por exemplo, como que você quer ser cuidado. Então, tudo isso pode ser também comunicado à família e documentado. Então, há na lei essa possibilidade. Porque senão fala, eu vou juntar o dinheiro, vou ter o dinheiro ali, depois quem me garante que a minha família vai fazer isso, né? Mas a partir desse documento, dessa diretriz antecipativa de vontade, você consegue definir de que forma você quer ser cuidado. É bom você falar isso, porque eu não tinha ciência disso. Mas se a gente for analisar, é um planejamento em cima de outro planejamento. Justamente, porque você pode ter ali a questão financeira, mas quem te garante que sei lá, as pessoas que estão próximas a você vão seguir a sua vontade, né? Então, se você deixa documentado ali, já facilita muito. Até a tomada de decisão do outro. Sim. Porque muitas vezes a gente fala, não vou me preocupar com isso agora, não vou me preocupar com isso agora. Aí a família que é pego de surpresa. Né? Vamos pensar assim em casos... Demência, até que nem tanto, porque a demência ela é mais progressiva, ela vai acontecendo... Algumas famílias são pegas meio de surpresa, mas porque vão negligenciando as situações do cotidiano, né? Que vão tendo alterações. Mas, por exemplo, um acidente vascular cerebral, AVC. Né? Eu tenho um caso, por exemplo, que o idoso de 86 anos, ele saiu de casa dirigindo, voltou pela câmera da garagem, ele caiu, bateu a cabeça, ele subiu pro apartamento, ele não estava conseguindo falar mais. Ninguém estava entendendo nada, foram ver... Ele caiu, aí sim levou ao médico e viu ao hospital e viram que tinha tido um AVC. Desde então ele nunca mais conseguiu se comunicar direito, porque prejudicou muito a parte da fala. Tá? Então, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Então, ter essa comunicação clara com a família, isso é muito importante. Falar como que você quer envelhecer, como que você quer ser cuidado. Nesses casos específicos, a pessoa sempre espera o melhor, mas não se prepara para o pior. Não se prepara. A gente está falando aqui sempre, como envelhecer com qualidade, né, de forma ativa. Mas a gente também tem que pensar, né, no outro lado da história.
Porque isso pode acontecer agora. E não é o caso de, por exemplo, você está sendo muito negativa, você me falar isso. Não é o caso. Não. Não é o caso. É você tentar prever uma possível situação que vai acontecer ali na frente. Justamente. É você estar preparado, de fato, para o que é a vida. Sim. A vida, pronto, né? A vida é envelhecer? É. E envelhecer como? A gente pode controlar as variáveis que dependem de nós. Então, como que eu vou me alimentar? Eu posso controlar a quantidade de exercício que eu faço por semana. Eu posso controlar estar sempre em constante aprendizado. Posso controlar ir em busca, né, de acompanhamento médico. Eu posso controlar tudo isso. Mas questões genéticas, fisiológicas, eu não controlo. A gente tem um documento, um estudo recente que saiu, que foi o maior estudo já realizado nos Estados Unidos, com pessoas que têm predisposição a ter Alzheimer, tá? Então, são pessoas que têm o gene ApoE4, que é um gene específico, né? Casos já da família de primeiro grau identificados com Alzheimer, já diagnosticados com Alzheimer, e que estão com um declínio cognitivo leve. Declínio cognitivo leve não é demência, tá? Então, são pessoas que já têm fatores de risco para desenvolver e ter diagnóstico de Alzheimer. E essas pessoas, elas foram acompanhadas por um período de 2 anos por profissionais que fizeram acompanhamento nutricional, acompanhamento físico, fizeram estímulos cognitivos orientados e supervisionados na intensidade que deve ser feita. Profissionais, pessoas que foram acompanhadas por médicos para controlar diabetes, problemas cardíacos, e alguns outros fatores. E outros grupos que só pegaram, e um outro grupo, foram separados em 2 grupos. Um outro grupo que tem todas essas informações e foram fazendo de forma aleatória, porque sabiam, né? Que nem a gente, eu sei que tem que fazer, então vou fazer. Sem um acompanhamento profissional. Os 2 grupos que controlaram esses fatores de risco, os 2 grupos tiveram melhora, manutenção desse declínio cognitivo. Não teve piora, não teve queda. Porém, o grupo que foi acompanhado por profissionais, que teve uma supervisão próxima, né, específica para as necessidades dele, aquele grupo, ele teve ganho cognitivo. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Os profissionais que acompanham, eles devem ser profissionais capacitados e com experiência para te orientar de fato para aquilo que você precisa. Vamos pensar assim, estímulo cognitivo, fazer quebra-cabeça. Isso todo mundo faz, quebra-cabeça. Mas você precisa de um quebra-cabeça? É individualizado, é personalizado e tem a intensidade e a demanda que você precisa para suas funções cognitivas? Isso só um profissional vai conseguir avaliar e vai entender o que é realmente um estímulo cognitivo, não. Porque se isso não for um estímulo cognitivo para você, não faz sentido. E essa questão, voltando para a parte do Alzheimer em si, o índice hoje do Alzheimer é diretamente e em suma maioria ligado a questões genéticas de fato, ou é uma coisa que se desenvolve no decorrer de toda a vida? Ainda não temos uma resposta clara para isso, tá? As características genéticas, sim, influenciam. Então, quando você tem parentes de primeiro grau, que com o diagnóstico de Alzheimer, esse é um fator de risco, tá bom? Mas isso não é um determinante. Não é assim, bateu o martelo, você vai ter Alzheimer, tá? É um fator de risco. E como que se acumulam, né, essas proteínas, que é a proteína tal, beta-amiloide, que são aquelas toxinas que a gente falou, como que elas se acumulam no cérebro? Até hoje não temos algo concreto do porquê que acontece, tá? Existem muitas teorias, mas, de fato, o que acontece para que esse acúmulo surja, ainda não temos nada na literatura, tá? Já se sabe mais ou menos como que é o mecanismo, esse mecanismo de aparecimento da doença. Mas, de fato, como prevenir e como essas toxinas não se instalem ali, é mais difícil ainda de dar uma resposta definitiva. Entendi. Agora eu gostaria de perguntar um pouco sobre a parte de autonomia e manter o idoso de forma ativa. Sim, ótimo. Eu consigo fazer isso sem necessariamente deixar de prezar pela segurança do idoso? Acho que num primeiro momento a gente precisa de definir o que é autonomia e o que é independência, né? Autonomia é a capacidade da pessoa de tomar decisões. Então, eu posso
você me convidou para vir aqui, eu falei, eu posso ir, na minha agenda, ok, eu posso ir, eu vou. Eu tomei essa decisão. E eu tenho independência para fazer isso. Eu tenho independência tanto física, ou cognitiva, eu vim dirigindo até aqui, né? Independência financeira também, opa, esse horário eu consigo. Então, a autonomia é a capacidade de tomar decisões e a independência são as condições físicas, mentais, cognitivas, financeiras para fazer para ter tal atitude, comportamento, fazer tal tarefa, né? Então, quando a gente pensa na autonomia da pessoa idosa, considerar que se ela tem capacidade cognitiva, física, mental mesmo, né, de estabilidade mental, emocional, financeira, para desempenhar uma tarefa, ela também deve ter autonomia e direito de opinar se quer ou não fazer. Sim. Tá? E o que acontece muitas vezes é que só porque, por exemplo, ficou idoso, já não participa das tomadas de decisões da família. Então, começa a cortar a autonomia daí. Então, de repente, o filho chega lá e fala, não, já comprei isso. Não, já fiz aquilo ali para você. Não, já me adiantei, já organizei aquilo ali. Era a autonomia daquela pessoa de poder fazer e se manter ativo foi tolhida pela família. Sim. Quantas e quantas vezes a gente não vê, por exemplo, um familiar na tentativa de cuidar, tá bom? Não estamos aqui tá achando o familiar como uma pessoa macabra que faz isso porque é ruim, não. Na tentativa de cuidar, ele se antecipa e faz coisas que o idoso conseguiria e consegue fazer sozinho. Então, por exemplo, meu pai dá conta de ir lá na lotérica pagar a conta. Não, mas não precisa ir lá mais, tá, pai? Não vai mais lá. Mas eu pago aqui pelo telefone. Não se preocupe, eu pago aqui. Beleza. Só que o pai não deixou só de ir lá na lotérica pagar a conta. Ele deixou de ter o controle do que acontece na casa, né, das contas, principalmente pro papel ali, né, de chefe da família, porque a gente ainda tá falando de uma geração que o homem, ele é o chefe de família, tá? Eu tô falando de uma geração, pra nossa hoje em dia, que a pessoa idosa, ela vem de um papel em que a mulher era dona de casa, cuidava dos filhos, não todos, mas o principal papel de cuidado era dela, e o homem era o chefe de família, finanças e tudo mais, tá? Falo isso com propriedade, tá, gente? Tô falando não é estigma, preconceito, não. Então a gente tá falando dessa geração de idosos que nós temos hoje. Então ele deixou de desempenhar o principal papel na vida dele, que era de trabalhador, mas agora ele não desempenha mais o papel de chefe da família, de cuidados da casa, de controle financeiro, que ele sempre teve. Porque o filho foi lá e tomou na tentativa de tirar um trabalho dele, porque tadinho. Além de não ir pagar a conta lá, né, não ter esse controle financeiro das coisas que acontecem em casa, ele não encontra mais as pessoas que ele encontrava no caminho de casa até a lotérica. Ou ele não encontra mais na própria fila da lotérica novas pessoas para ele conversar. Porque o tempo que ele está ali na fila é o tempo que ele está observando um estímulo ambiental diferente, tá? Ele está ouvindo histórias, ele está conhecendo pessoas diferentes na fila, ele está fazendo contatos sociais. Então ele já não tem mais isso. Aí ele vai lá pagar, ele deixou de ter aquele controle, opa, quanto que deu? Tá aqui, o dinheiro é tanto, o troco. Deixa eu conferir. Então você toliu completamente as capacidades que esse idoso tem. Eu estou falando de idosos que têm condição para isso. Sim, né? claro. E que tem o quê? A tolida a sua autonomia, a sua tomada de decisão se quer ou não fazer. Coloca ele em um casulo, né? É como se a pessoa fosse uma criança ali, que a gente coloca ela num casulo, que não pode fazer nada, vai chegar a determinado momento ali, que esse casulo, ao invés de ajudar, vai piorar, né? Com certeza. E aí a gente entra num outro ponto que na área da geriatria e gerontologia é muito delicado, que é a infantilização do idoso, tá? O idadismo ou etarismo, que é o tipo de preconceito voltado para a população idosa. Quando você compara o idoso com uma criança, você está estigmatizando ele. Uma criança tem direito de escolha? Não. Tem determinada idade, não. Assim, uma criança. Uma criança tem direito de escolha? Ela pode escolher se ela vai para a escola ou não?
Penso que não. Ela tem que ir. Ela tem Não, que ir, a opção de escolha ela tem, mas talvez não vai ser seguida. Ela não tem autonomia. A criança não tem autonomia, ela pode escolher a roupa que ela vai usar. Sim. E isso, eu te falo que até muitas vezes o próprio idoso é tolhido, até da roupa que ele vai usar. O cuidador que escolhe, a família que escolhe. Não precisa mais sair para comprar roupa, não, eu compro, tá aqui. Então, até nisso, o idoso sai perdendo mais do que a própria criança, porque a criança ainda faz birra e consegue do pai e da mãe. Entendeu? Então, há uma inversão ali nos papéis familiares, em que os filhos, na tentativa de cuidar, de proteger, fazem com que o familiar idoso decline ainda mais em suas capacidades. E aí você se sente o quê? Quando você não pode tomar mais decisão nenhuma, todo mundo te vê como uma pessoa incapaz. Você se sente incapaz. E você se sente adoecido, deprimido. E aí solitário, basicamente falando. Solitário. E aí a gente tem algumas questões que são importantes para as famílias que estão assistindo a gente pensarem comigo. Que eu sempre falo para eles. Quando o idoso está trabalhando, quando a pessoa idosa está trabalhando, se ela começa a apresentar algum tipo de declínio nas suas capacidades, quem está em volta dela vai perceber. Um exemplo, um caso que eu atendia, porque infelizmente ele faleceu e ele era contador. E o que começou a acontecer? Vários erros, um erro atrás do outro. Foram descobrir, isso não tá certo, ele fazia tudo isso de cabeça. Vai investigar, declínio cognitivo, Alzheimer, já uma demência numa fase já moderada, inclusive. Então, quando ele está em alguma atividade, é perceptível alguma mudança, alguma alteração. Então, vamos investigar. Aí a pessoa para de trabalhar. Vamos supor que ela parou de trabalhar porque sem nenhum tipo de acometimento, de prejuízo, só porque aposentou mesmo. Então, a própria pessoa quis aposentar para ficar fazendo outras atividades. Só que aí chega em casa, ela não pode mais fazer comida, não pode mais trocar de roupa, não pode mais escolher roupa, sair para comprar alguma coisa, não pode mais tomar decisões. Como que a família vai perceber se tem alguma mudança ou não? Sim. Tem casos em que o paciente idoso, ele não consegue saber se é a hora do almoço ou da janta. Se você sempre se antecipa, se você sempre faz por ele, como que você vai saber se ele teve um declínio cognitivo ou não? E aí, se a gente está falando de uma pessoa que já tem um declínio cognitivo, ou já tem um diagnóstico, por mais que seja um diagnóstico de Alzheimer ou alguma outra demência, se você tá com Alzheimer, não pode mais nem escolher a roupa. Se você não permite nem que ele escolha a roupa, como que você vai saber se ele ainda tem poder de decisão, de escolha? Você quer a blusa rosa ou você quer o vestido verde? Vestido verde, rosa? Quero esse aqui azul. Se você não pergunta, se você não dá a opção de escolha, como que você vai saber se teve uma discordância ali de informação ou não? Tá? Então, quanto mais você tolhe esse idoso de fazer as atividades de vida dele, mais difícil vai ser você perceber alguma alteração que precisa de cuidado. E quanto mais tarde for identificado, mais difícil é o prognóstico. Então, deixar a pessoa idosa fazer o que ela dá conta com segurança, o máximo de tempo possível, é essencial para você acompanhar a evolução de qualquer declínio, seja físico, mental, cognitivo. E penso assim, né? Vendo você falar, penso que você tem que ser muito pulso firme com essas pessoas. Que você deve entrar assim, né, em combate direto, principalmente com os filhos ali da pessoa. Porque penso que, provavelmente, tem pessoas que tendem a concordar quando você passa a informação, mas penso que deve ter pessoas que não tendem a concordar com você, né?
a questão não é concordar comigo ou não, né? Porque essa não é uma opinião minha. Sim, sim. Né? É concordar com a Eu entendi o que informação. você quis dizer, A né? informação que você Mas tá passando. é bom sempre deixar claro que todas as orientações, é o que eu falo para a família, isso não é uma opinião minha. Isso é algo que você vai decidir se você quer, pensando no bem-estar e na qualidade de vida do seu familiar ou não. E aí, no caso, o meu maior problema não são os familiares, são os cuidadores. Por quê? É mais fácil eu fazer por ele. Sim, É mais fácil. É muito mais rápido. sim. Ao invés de estimular que uma pessoa que tem uma demência ou algum outro tipo de comprometimento se alimentar sozinho, por mais que demore 1 hora para comer, é mais fácil eu dar comida para ele, porque em 15 minutos acabou, eu já lavo a louça e acabou. Mas se ficar ali 1 hora, eu tenho que estimular, eu tenho que falar. Aí você pensa, a pessoa já não tem, a pessoa idosa já não tem nenhuma outra atividade no seu dia. Se ela não pode gastar 1 hora do seu dia comendo, com o que mais ela vai preencher o tempo dela? Sim. E esse estímulo, ele é importante. Eu tô falando porque eu tenho casos de pacientes que têm Alzheimer já em estágio avançado e que demoram quase 1 hora, mas comem sozinho. Comem. E quando estimulado, come melhor ainda. Tá? Então, é muito o olhar do cuidador, quando eu digo aquela pessoa que está mais próxima, de que ela pode até fazer com ele, mas não por ele. Tem uma diferença muito grande de fazer com, de fazer para. Então é muito importante a gente ter esse filtro para escolher bem o cuidador e até, de certa forma, capacitar o cuidador ali, né? Sim, sim. E a gente tem uma lacuna muito grande na formação de cuidadores, porque eles saem aptos para as necessidades de sobrevivência daquela pessoa. Mas pensar na qualidade de vida, e isso são outros profissionais que vão acrescentar no dia a dia e que vão orientar o cuidador de como que deve ser essa rotina. Porque tem que ter uma rotina estruturada de atividades, de Sim. estímulo. Tá? Se não tiver estímulos, se não tiver engajamento dessa pessoa, ela vai entrar cada vez mais no estágio, vai piorar cada vez mais o estágio, avançar ainda mais a demência. Ou qualquer outro tipo de agravo à saúde. E é na mesma pegada do equilíbrio que a gente falou, né? Todos nós temos uma rotina. Nesse caso, tem que ter uma rotina intencional, né? Ser intencional na rotina do Isso, idoso. a rotina é intencional. Porque já tem a rotina ali da hora que a pessoa acorda, da hora que ela toma remédio, da hora que ela toma banho, já tem aquela rotina. Então, entre aquelas atividades de vida que já são as atividades de manutenção da vida mesmo, você vai colocar qualidade de vida. Então, ao invés de dar o remédio e deixar na cama, vendo televisão, só olhando para a televisão, porque se você for perguntar para aquela pessoa idosa o que ela viu, ela não vai saber falar. Tá um estímulo ali, é como se a gente tivesse anestesiado, né? Sim. Vendo alguma coisa. Então, acrescentar atividades que sejam estruturadas também. E para isso serve o terapeuta ocupacional. Porque o terapeuta ocupacional avalia quais são as atividades que vão engajar aquela pessoa nas tarefas, orientar o cuidador de como realizar aquela tarefa com o idoso e também pensando que aquela tarefa ela foi pensada e planejada para as necessidades daquele idoso. Quando a gente pensa hoje em planos terapêuticos para a pessoa com demência ou para a pessoa que tem um declínio cognitivo e que precisa de estimulação cognitiva, esse plano ele tem que ser totalmente personalizado e individualizado. Nível A de evidência científica não, por isso que eu falei, não é caça-palavras. Sim. Não é comprar um jogo ali na loja e falar, pronto, isso aqui já está estimulando. Não. Porque ele não vai estimular, às vezes, a função cognitiva e não vai ter o engajamento do idoso naquela tarefa. E isso o terapeuta ocupacional avalia, ele investiga. Nós somos os profissionais capacitados para avaliar as tarefas e as atividades que serão desempenhadas. E como que a execução daquela tarefa vai impactar na vida daquela pessoa. Doutora, agora eu gostaria que você apresentasse aqui pra gente, de forma
direta as suas linhas de negócio hoje, os seus tratamentos, as suas consultas, para a gente conhecer mais o seu lado profissional. Assim. Bom, então eu atendo domiciliar aqui na cidade de Uberaba, né? Por enquanto, a demanda do domiciliar presencial está aqui. Porém, eu faço acompanhamento também e supervisão de cuidadores à distância. Então, eu vou às cidades adjacentes aqui, faço a avaliação em loco do idoso e elaboro o plano de tratamento com o acompanhamento do cuidador. Então, o cuidador é acompanhado por mim 100% do tempo, né? A gente tem ali uma troca, tanto um horário da semana, como também a gente pode pensar em acompanhamento mais remoto mesmo, né? E depende muito do caso do idoso, é todo um planejamento que é feito com a família e com quem cuida Sim. daquela pessoa idosa. Então, tem tanto o acompanhamento domiciliar, quanto o acompanhamento de supervisão dos cuidadores. Tem também a supervisão clínica de profissionais que atuam com pessoas idosas e que queiram trabalhar, né, com pessoas idosas. E a mentoria também, para quem quer iniciar o trabalho e não sabe por onde começar, né, como buscar uma linha de raciocínio para trilhar e abordar a população e esse mercado que está tão em alta. E como é que você enxerga essa parte do digital para esse segmento que você atua? Mais ajuda do que atrapalha, mais atrapalha do que ajuda? Ajuda, né? Porque hoje eu consigo dar uma assistência para outras famílias que não conseguiriam ter acesso ao meu trabalho, né? Então, um horário de supervisão, por exemplo, com o familiar, ele facilita muito sendo online se a pessoa está à distância. Tá? Então, às vezes é muito longe, é mais distante, não dá para ter o deslocamento, né? Pensando em deslocamento do meu deslocamento Físico até o mesmo. local, né, físico. Então, o acompanhamento do cuidador, orientação familiar, é muito bem-vindo esse momento online aí que a gente tem esse acesso. E se tratando de pulverização de informação, mídias como o Instagram ajudam também Sim. a você propagar mais informações, até para a pessoa ter um contato maior com você e também resolver dúvidas pontuais sobre determinado caso. Sim, porque como eu sempre estive na bolha da gerontologia, né? Sempre estive em contato com pessoas idosas. Quando eu converso com outras pessoas, eu falo, nossa, eu não sabia disso, que nem você falou, não sabe. Eu falo, gente, mas isso pra mim é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito. Justamente. Então tem muito isso. Às vezes eu posto alguma coisa nas redes sociais, aí, embora eu não seja tão engajada quanto eu deveria, e eu já ouvi de muitas pessoas que atuam na área do digital que falam: você tá com a faca e o queijo na mão, né? Você precisa realmente pulverizar essas informações, porque é de grande ajuda para a sociedade, não só pensando em questões profissionais, financeiras, mas realmente de orientação para a sociedade. Então eu vejo como uma grande vantagem, pensando lá naquela pergunta da tecnologia, o acesso a informações como essa facilitam muito, ajudam muito. Porque às vezes uma simples informação, como por exemplo, deixa o idoso comer sozinho, né? Parece ser tão pequena a informação, mas a família às vezes muda essa tarefa no dia a dia, muda esse olhar no dia a dia, isso já tem uma mudança tanto para a vida daquela pessoa. Eu linko muito isso com o talento, viu, doutora? Por exemplo, você já nitidamente sabe qual é o seu talento, mas muitas pessoas não sabem qual é o talento e eu penso e acredito que todos nós temos um talento, né? Seja ele qual for. Para ajudar a pessoa a descobrir o talento, é só ela perceber, de certo ponto, as coisas que ela faz bem e de forma objetiva e que para ela é óbvio. Sim. Porque quando uma coisa é muito óbvia pra gente, talvez esse é o nosso talento. E por esse ser o nosso talento, a gente tem que expor o que é óbvio. Porque é óbvio pra gente, mas não é óbvio pra outra pessoa. É igual você falou, você pensou, né? Oh, mas isso é tão óbvio. Mas como Não, assim? eu pensava mais isso, hoje em dia eu nem tô. Então, assim, realmente o óbvio precisa ser mais dito pelas pessoas, né? E conteúdo de qualidade também, né? Conteúdos que agreguem, que Sim. façam, enquanto sociedade, que façam com que a gente cresça, evolua, enquanto ser humano mesmo, né?
quanto pensar no cuidado com o outro. A gente vivendo numa época de tanta polaridade e tantas, né, aquela coisa da acesso à internet facilitar tanto as desavenças. Então, pensar em compartilhar assuntos, informações como essas sempre são de grande valia para a sociedade, com certeza. E pra gente ir pro final, doutora, porque senão o episódio aqui vai Nem faço ideia de quanto tempo. 4 horas. A velhice em si, até falando como o Brasil, ela, na grande massa, ela pode ser considerada muito... Muitas pessoas têm preconceito enquanto ao envelhecimento, a velhice em si ainda ou não? Sim. A gente tá bombardeado todo momento pela cultura da beleza, da juventude. E eu só vou falar uma coisa pra quem tá ouvindo a gente. Se olha no espelho e se enxergue com rugas, com cabelos brancos, com marcas da velhice. E hoje tá mais fácil ainda, que você tira uma foto, coloca um filtro ali, consegue projetar você mais velho, né? Isso. O quanto isso te assusta? O quanto isso te deixa mal? Né? Eu não tô falando que a gente não deve se cuidar. A gente deve, eu me cuido. Né? É lógico, a gente precisa ter autocuidado, a gente precisa envelhecer bem. E envelhecer com qualidade também é a gente estar em paz com o que a gente vê no espelho. Mas não só com o que a gente vê no espelho, esteticamente, fisicamente ali, né, na aparência, mas dentro, como eu me sinto envelhecendo. Né? Hoje mesmo eu fui tirar uma foto fui tirar uma foto aqui depois que eu fiz a maquiagem. Falei, nossa, tô com os cabelos brancos estão aparecendo mais. Mas isso não me incomoda. Eu vejo eles e eu falo, opa, a marca da idade, né? Acontece muito de alguém vir e falar, peraí, tem um cabelo branco. Eu falei, não, deixa meu cabelo, vai crescer mesmo. Pra que vai arrancar, né? Então, assim, eu faço de vez em quando, eu tonalizo e falo, opa, tá na hora de tonalizar. Mas eu me vejo uma vozinha, vó Leide. Eu não tenho problemas em me ver como a vó Leide que se cuida, a vó Leide que tá bem, né? Eu sempre gostei muito de academia, de me alimentar bem. Isso a vida inteira. Eu lembro até hoje que uma vez eu fui, 2016 por aí. Tem quase 10 anos, hein? Entregando minha idade. E eu não tô falando nada. Mas não tem problema, gente. E aí, essa é outra questão, né? De que mulher não gosta. Eu adoro falar minha idade. Eu acho muito massa falar minha idade. E aí, eu fui pendurar um lençol no varal. E eu senti um cansaço nos ombros. Eu falei, gente, o que é isso? Acho que eu não tinha 30 anos na época. Eu falei, gente, que isso? Que dor aqui nos ombros. À noite, eu cheguei pro personal na academia e falei, me passa um treino de superiores, porque eu não gostava de fazer superiores, eu só fazia inferiores e olha lá, assim, né, de vez em quando abdominal. Ele, tá, mas qual que é seu objetivo? Eu falei, daqui a 30 anos, 50 anos, eu quero lavar meu cabelo e quero conseguir colocar a roupa no varal. Ele olhou assim pra mim e falou, nossa, ninguém fala isso. Eu falei assim, mas eu trabalho com envelhecimento. Eu sei que se hoje eu não consigo levantar os braços e isso me causa, né, uma dor, um incômodo, lá na frente isso vai ser pior ainda. Sim. Então, é uma coisa que você precisa pensar, por exemplo, quantos de nós conseguimos, depois dos 50, 60 anos, levantar totalmente os braços? Pede pro seu avô, pro seu pai. E o quanto que isso é um movimento funcional, para lavar cabelo, para guardar alguma coisa. Sim. Né? Então, que a gente se cuide bem, mas que a gente não se assuste em envelhecer. Porque é o maior presente que a gente tem na vida. Envelhecer. Doutor, agora uma pergunta muito séria para você. Eu ter a qualidade ali no meu envelhecimento é um caminho primordial para eu ter uma vida mais ativa quando eu estiver velhinho? Sim, com certeza. Quanto mais você preconiza ganho de massa muscular, preservação dessa massa muscular hoje, né, e cuida da sua saúde, da sua alimentação também, lá na velhice você vai ter uma reserva muscular que ela é tão boa para se manter ativo, né, fisicamente, quanto também cognitivamente, tá? Então, força de preensão já está associada a uma boa cognição, tá? Já é uma variável importante. Então, quanto que você tem força. Então, por isso que treinos de força são tão importantes.
não só pensando em treinos aeróbicos, tá? Mas treino de força, resistido. E reserva muscular também é tão importante, por exemplo, numa internação. Então, se você se interna, você ter uma reserva muscular é muito bom para que você consiga se recuperar melhor depois dessa internação. Tá? Então, se cuidar hoje, fisicamente falando, acho que foi essa a sua pergunta, para se manter ativo, é isso. Doutora, gostou do papo? Muito, sempre bom falar sobre isso e foi muito tranquilo, né? Eu te falei, não é ao vivo, mas é com tom de ao Isso. vivo aqui, vai diretão. Mas antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você agora olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo. Bom, eu tô no Instagram, meu arroba é dra.leidianemota, um T. E aí lá eu tento compartilhar na rotina da vida que eu tenho, eu compartilho alguns momentos, insights dos atendimentos. Também costumo trazer informações, Sim. né, importantes, sempre buscando atualizações na área. Doutora, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para as pessoas que só olham o presente e desconsideram totalmente o futuro e a velhice. Olha, se eu puder, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, mas Pode puxar a orelha do povo mesmo. Aí vai. querer envelhecer acima de qualquer coisa, é aceitar esse envelhecimento. Tá? Então, não pensar que o envelhecimento, ele é o fim da vida. A gente está enfrentando ele, a gente está vivendo ele, na verdade, né? A todo momento. Então, olhar para esse envelhecimento com maturidade. Porque senão a gente fica parecendo criança mimada, que não quer aquilo que Sim. tá ali, né? Imposto pra gente. Faz parte da vida. A gente nasceu, cresceu e agora estamos passando por esse momento. E que a gente faça dele um momento que a gente viva sem remorso. Sem remorso. Então, tudo que for possível fazer hoje, escolher hoje, para que lá na frente você não olhe para trás e pense, devia ter feito, faça. Ou não faça. Pensando lá na frente. Eu tô te falando isso porque as maiores decisões da minha vida eu tomei assim. Quando eu tiver 60 anos, se eu olhar pra agora, eu vou me arrepender de ter feito ou de não ter feito? E aí eu faço ou não faço, dependendo de como Sim. eu acho que eu vou estar daqui a alguns anos. Né? Então, não deixar pra ter remorso lá na velhice. Fazer tudo que a gente pode agora pra envelhecer bem, enfrentando de cabeça erguida mesmo. Essa fase que é chegar num momento em que você só vai colher os frutos cada vez mais. Ediane, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir participar. Eu sempre falo aqui, a todo fim do episódio, né? Acho que o pessoal já tá notando isso. Todo fim de episódio eu falo, esse foi o melhor episódio. E que cada vez se superem, né? Aí eu acho que eu vou ter que colocar agora. Quando me perguntarem, né? Qual é o seu melhor episódio que você gravou até hoje? É o próximo. É o Porque a próximo, cada isso. episódio eu me surpreendo mais com os meus convidados. Então, eu agradeço por ter aceitado aqui o convite em vir participar do Sério, mas em tanto podcast. E pra você que chegou até aqui, já sabe, se não curtiu ainda, curte esse nosso episódio de hoje. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever aqui no canal do Sério, mas nem tanto podcast. Comenta aqui, quero que você comente, eu vou ser tão ativo igual a avó Leide na minha velhice. Então comenta isso, faça esse comentário aqui pra gente. Compartilha esse episódio também para mais pessoas, vamos chegar com esse conteúdo para mais pessoas, que é um conteúdo valiosíssimo. E também aqui, ative as notificações, dá um clique aí no sininho para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no canal semanalmente. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus, tchau, tchau.